Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vou falar um bocadinho com vocês sobre roaming. E roaming, mas não no espaço económico europeu, mas sim fora dele. Começar a olhar para a estratégia das operadoras nacionais, nomeadamente da Vodafone e da NOS, que visam, a partir daqui, começar a atacar aquelas pequenas, salvo seja, pequenas grandes do mercado do roaming mundial, que certamente alguns de vocês já ouviram falar. Dou-vos um exemplo que é o caso da Olafly, que até aparece regularmente aí em tudo o que seja vídeos relacionados com tecnologia e telecomunicações. Aparece muitas vezes anúncios no YouTube da Olafly. E como vocês sabem, cada vez mais nós temos a capacidade de viajar. Já não é como era antigamente, o viajar tornou-se uma coisa banal e viajar para destinos completamente fora de mão, coisas que as pessoas se calhar há 30, 40 anos não imaginavam ser como algo regular. Se calhar hoje em dia há pessoas que saem da zona económica europeia com muita regularidade, se calhar uma vez, duas vezes por ano, não só ao trabalho, mas também por lazer, e portanto começou a tornar-se uma questão interessante. E como vocês sabem também, as operadoras nacionais, do caso no nosso mercado aqui em Portugal, tendem a expandir os seus modelos de negócio precisamente porque precisam de diversificar. Como sabem, durante muitos anos estiveram relativamente acomodadas no sentido de tinham o mercado todo para elas e aquela história toda que vocês sabem, com capacidades e margens gigantescas, e agora que essa margem começa a estreitar-se, começam também a alargar os seus modelos de negócio com vista a conseguir manter as suas receitas e a conseguir manter o seu nível como até então. Bom, antes de começarmos então esta análise, num excelente artigo escrito aqui pelo Tech Notícias, vou-vos pedir aquelas coisas habituais que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o teu like, subscreve o canal, passa também aí no botãozinho do aderir, caso queiras, por apenas 99 cêntimos por mês, ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também em viciadocomenta.pt, que é o meu site, onde vais conseguir encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, normalmente relacionados aqui às questões das telecomunicações. E tens também a nossa parceria, a Instant Gaming. Vais encontrar o link na descrição, onde podes comprar jogos a bom preço e ajudar também aqui o canal. Desde já, muito obrigado a todos. Bom, vamos então passar aqui para o artigo, como eu vos tinha dito. Portanto, aqui um excelente artigo escrito por Gustavo Dias, um assunto quentinho que eu vou aqui analisar com vocês. Está aqui no Tech Notícias e diz então o seguinte: operadores nacionais acordam para o mercado global e declaram guerra aos eSIM digitais. A chegada de novos planos de dados internacionais por parte da Vodafone e da NOS marca uma mudança de estratégia dos operadores nacionais, respondendo finalmente à fuga de utilizadores para serviços como Airalo e Olafly. Não sei se diz Airalo, não faço ideia. Digam nos comentários como é que se pronuncia isto aqui. Não faço a mínima ideia. Bom, mas o que eu faço ideia é que durante muitos vídeos aqui do Viciado Comenta, eu analisei com vocês esta questão do Zé Sim, inclusivamente quando a Digi os lançou, e também do ponto de vista das low cost como fator de diferenciação. Eu acho que toda a gente já teve a experiência, inclusive até há pouco tempo a Revolut até também lançou este serviço, já teve a capacidade de pensar 1 ou 2 minutos sobre esta questão do Zé Sim. Os assim, numa primeira fase, foram vistos como uma questão ecológica, uma questão de poupança de cartões. É quase a primeira questão que as pessoas pensam nelas. É ok, então de repente eu tenho a capacidade de ter vários cartões dentro de um telemóvel, ou seja, já não fico limitado àquela questão do ter 1 ou 2 cartões, posso ter mais do que isso, é bom. Não preciso de um cartão físico, é bom. E, acima de tudo, não preciso de estar à espera de um cartão, etc. Portanto, essas são as lógicas que a malta fala, ou seja, do ponto de vista da logística e também do ponto de vista ecológico. Mas estes SIs tornaram algo ainda mais incrível, que é, vocês, independentemente do país para onde vão, vocês podem aderir a uma operadora tipo nível global, ok? E de repente, em poucos minutos, vocês têm um tarifário com roaming disponível naquele país onde vocês vão, numa questão de estalar dedos a preço global. Ou seja, vocês já não têm que ir àquele quiosquezinho no aeroporto quando chegam buscar um cartão a condições completamente ridículas, que vos faz depois olhar e, bom, ok, vou acabar por pagar aqui 20 ou 30 euros, se calhar, muitas das vezes até ainda nem têm dinheiro trocado, e há sítios desses que nem aceitam notas. Estou-me a lembrar aqui de um caso que se passou comigo em Cabo Verde, e portanto, coisas assim desse género. E hoje em dia, esse é um nicho de mercado que é muito aproveitado por empresas que visam, ok, eu tenho este serviço do SIM a funcionar impecavelmente bem, tu chegas ou já sabes de antemão que vais para aquela zona, simplesmente aderes aqui ao nosso serviço, pagas o preço, metes logo o SIM e tens aqui preços incríveis. E até então as operadoras nacionais negligenciavam muito isto, como sendo, tendo realmente algumas condições de roaming extra
aqui a tal zona do Espaço Económico Europeu. Vocês já falámos várias vezes sobre essas condições. O Espaço Económico Europeu, existe aqui um conjunto de condições especiais. Falamos da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Moldávia e Ucrânia. Portanto, aqui estas condições que vocês já sabem, que é aqueles valores que até há pouco tempo tivemos a analisar nas low cost. Há um determinado número de dados móveis que vocês têm e ficam com essa capacidade. Mas depois, quando vocês saem para outros países que não pertencem a este espaço económico europeu, depois vocês começam às aranhas e acabam por ter que ir para estas soluções, porque os vossos planos nativos, digamos assim, não vos dão resposta, ou não davam até então, mas mesmo assim vamos analisar. Portanto, continuando aqui a análise. Durante anos, viajar para fora da União Europeia era símbolo de uma fatura de telecomunicações avultada, ou da habitual ginástica logística de comprar cartões SIM locais à chegada. Exatamente, tal e qual. Chegar ao aeroporto, ver se alguém troca de notas, se não, hoje em dia as coisas estão mais evoluídas, ou seja, vocês já chegam lá com o vosso Revolut, é indiferente, mas há sítios onde continua a ser complexo. No entanto, o surgimento e a democratização dos eSIM digitais, com plataformas globais a oferecerem pacotes de dados a preços irrisórios, forçaram uma reação inevitável no mercado português. O anúncio mais recente da Vodafone, que se junta à estratégia já iniciada pela NOS, sinaliza que os operadores nacionais estão finalmente a despertar para a realidade internacional. Desta forma, acabam por verificar que os preços proibitivos do roaming do passado já não são sustentáveis no mundo onde a conectividade global está à distância de um clique. Lá está. Portanto, a partir daqui eles têm concorrência de empresas tremendamente grandes, não é? Esta nova vaga de ofertas foca-se na conveniência e na competitividade, tanto de preço como da oferta de serviços. A Vodafone lançou recentemente planos que cobrem 92 países fora do espaço económico europeu, com preços que começam nos 6 euros e períodos de utilização flexíveis até 30 dias. O grande trunfo desta proposta, e agora atenção a isto, que isto aqui é relevante, tal como acontece no net roaming da NOS, anteriormente lançado, é a eliminação da barreira técnica dos eSIM. Ou seja, vocês vão continuar a poder utilizar o vosso cartão nacional, não precisam de estar a precisar do eSIM. E porquê esta questão? Porque vocês, nas outras circunstâncias, não estão a utilizar o vosso número, estão a utilizar um cartão virtual que tem um conjunto de dias com o qual vocês compraram, mas depois que não têm acesso às coisas do vosso número, ou seja, o vosso número meio que está inativo naquele país, vocês simplesmente estão a utilizar aquele eSIM para utilizar dados móveis e nada mais. Ok, que hoje em dia o pessoal conecta-se através do WhatsApp e outras coisas, mas existe sempre ali uma necessidade, e como é dado aqui o exemplo, estes últimos tendem a exigir a instalação de um perfil digital secundário e limitam o utilizador apenas aos dados móveis, sendo que as soluções das operadoras nacionais permitem manter o número de telefone sempre ativo, ok? Desta forma, torna-se possível realizar chamadas e receber SMS no destino, garantindo a recepção de mensagens de autenticação bancária e outros serviços críticos sem necessidade de configurações complexas no dispositivo. A NOS já tinha dado o primeiro passo nesta direção, ao reforçar a sua oferta a cerca de uma centena de destinos, simplificando o processo de ativação através da SMS ou da aplicação oficial. Esta movimentação coordenada de 2 operadores coloca agora o foco na Mel. Esta última, embora continue a ser referência no território nacional, a sua resposta neste segmento específico ainda se pauta por um modelo mais conservador e demasiado segmentado. Atualmente a oferta da Mel assenta na oferta de pacotes de roaming internet e tarifas diárias. Já vamos ver um por um, mas pronto, ou seja, vocês percebem que isto acrescenta aqui uma vantagem, ou seja, no Wall of Live, por exemplo, estou-vos a dar este exemplo, mas existe aqui outros, inclusive eles têm aqui em baixo vários exemplos de pequenas não, grandes. Este que eu nem sei dizer o nome, que é o Iral, ou que é o maior player global de eSIMs. Portanto, só para vocês terem essa noção, oferecem planos em mais de 200 países e regiões. Mas depois existem outros, como por exemplo o Siley, o BG, Nomad. Temos a questão da Revolut, portanto, existe um conjunto de várias opções deste género e que criam pressão. Ou seja, este é um mercado que, apesar de poder ser olhado como um mercado saturado do ponto de vista do número de opções que existem, as pessoas vão sempre preferir, ao fim e ao cabo, aquilo que é o nacional. Ou seja, se por um preço relativamente parecido, a questão é, vamos ver isso depois como é que é, se realmente é parecido ou não. Mas por um preço que não seja nada do outro mundo, o pessoal vai acabar por preferir manter o seu número ativo e etc e tal. Até porque nós sabemos hoje em dia, como eu vos disse, para a malta que me assiste aqui, provavelmente isso não é verdade, mas para algum pessoal menos digamos assim, disponível para a mudança,
estar a instalar um dispositivo, um perfil secundário para instalar um SIM, não sei o quê, não poder utilizar o número, lá está, estas questões bancárias são muito importantes. Vamos imaginar que vocês estão num país qualquer e que precisam de aceder à vossa conta principal, não recebem aquele SMS de autenticação. É sempre um problema chato, porque hoje em dia nós estamos muito dependentes disso. Mas se for para uma viagem dessas vou utilizar um Revolut da vida ou algo desse género. Provavelmente, mas as coisas podem sempre acontecer. E isto é sempre mais uma opção que tu tens. Não significa que a partir daqui só vais utilizar estas opções que agora são-vos aqui apresentadas. É simplesmente um caminho que estas operadoras decidiram fazer e que passa também a estar disponível no leque de opções que nós temos, mas como vocês vão ver já à frente, vão perceber que a nível de preço também não é nada do outro mundo. E, portanto, vamos já avançar aqui para a proposta da Vodafone. Portanto, como eu vos tinha dito, no caso de vocês irem para aqueles 40 países que estão no espaço económico europeu, aqueles todos que eu vos disse, vocês depois têm um conjunto alargado de outros territórios que não estão abrangidos nisto. Por isso é que surge essa questão. Então, quais é que são aqui as propostas? Aqui há alguns exemplos. Na Europa, por exemplo, viajar para Andorra é uma coisa que não é assim tão distante, não é? Vocês de carro vão para Andorra facilmente, não é? Portanto, chegam lá e dizem assim, bom, mas eu tenho o meu roaming. Não tens, meu, não tens porque Andorra não está no espaço económico europeu, então vais precisar de uma opção. A Vodafone tem aqui várias opções. Claro que isto não tem nada a ver com os teus... Tu não vais para lá fazer consumos como fazes aqui. Estamos a falar de uma utilização muito mais responsável, porque os preços, como vês aqui, ou seja, tu podes ativar com a simples... Ou seja, tu chegas a Andorra e dizes assim, não tenho comunicações, o que é que eu faço agora? Chegas lá, envias... Ou chegas lá, ou fazes isso de antemão, envias um SMS grátis para este número aqui, com Andorra 7 GB. Pronto, pagas 6 euros e durante 7 dias tens 7 GB lá. Ok? É alguma coisa do outro mundo? Epá, não é. Por mais um bocadinho, durante 15 dias tens 15 GB, por 18 euros, 30 dias tens 30 GB. Já vamos ver aqui outras opções. A Suíça é outro dos bons exemplos disso. Há muitos portugueses a viajar na altura da Páscoa, na altura do Natal, no verão, da Suíça, a irem para a Suíça ou vice-versa. Portanto, a Suíça é um país que até tem bastante interligação connosco. Temos a questão da Turquia, Albânia, Montenegro, pá, e depois tens imensos destinos. Estamos a falar, por exemplo, do caso do Brasil, na América do Norte, etc. e tal. Ou seja, os preços agora estão aqui muito mais aceitáveis do que era no passado e muito mais organizado. E acima de tudo vai-te permitir manter esse teu cartão. A nós tem uma coisa mais ou menos parecida, mas com algumas diferenças. Aqui vocês têm só opção, ou seja, aqui vocês têm umas opções mais diversificadas, aqui tu tens só três opções: 5 GB, 10 GB ou 50 GB. E depois tens 20, 30 ou 40 euros. Portanto, os preços da nós são muito mais complicados, ok? Neste caso concreto, estes são os países que estão disponíveis para a ativação destes três pacotes. Portanto, está aqui tudo escrito. Vocês, se eventualmente forem de viagem ou por alguma razão para estes países, já sabem. Caso da nós, como vemos, comparativamente, vamos ver, por exemplo, aqui um país que tenham em comum Andorra, ok? Pronto, temos aqui, vamos imaginar 50 GB por 25 euros, 50 GB na nós são 40 euros, portanto o valor é substancialmente diferente. Temos aqui a opção mais fraca, que são 20 euros 5 GB, e eu por 6 euros trago 7 GB. Portanto, estamos a falar de questões diferentes. A nós claramente está aqui numa... foi dizimada, não é? Completamente, por estes preços que nós estamos aqui a ver. E basicamente, olha, até tem aqui a cena, podes ativar antes da viagem e os dados só começam a contar quando lá chegas. Portanto, isso é interessante. Pronto, no caso daqui da Mel, que nós estávamos a ver, eles têm isto dividido por vários grupos, depende dos países em questão, mas mesmo assim vocês vão perceber que os preços são relativamente caritos. Mas pronto, por exemplo, aqui Afeganistão e não sei o quê, deixa-me ver onde é que está a Andorra. A Andorra está no grupo 2, 10 euros, 5 gigas e dá-vos para 15 dias. Aqui neste caso, na NOS ficaria 10 euros, portanto 10 euros 5 gigas é metade do preço da NOS, e no caso da Vodafone estamos a falar 10 euros 15 gigas, portanto está no meio. Portanto, a melhor de todas é a Vodafone, a segunda é a Mel e a terceira, claramente, a nível de preço, neste caso concreto, se estivéssemos a analisar Andorra, seria aqui a Mel. Mas pronto, são opções que vocês têm. No caso da Olafly, que é o exemplo que eu tenho aqui aberto para vos mostrar, se vocês forem, por exemplo, selecionar onde é que eu vejo aqui todos os destinos, eu vou pôr aqui, por exemplo, Andorra. Não está aqui à minha vista, mas pronto, já agora vamos utilizar sempre o exemplo de Andorra, grande sítio. Bom, vamos imaginar que eu vou para Andorra. A diferença aqui da Olafly é esta. Ou seja, vocês lá, na Olafly, tu não estás a comprar um cartão com determinado conjunto de gigas. Tu na Olafly estás a ter um cartão com dados ilimitados. Portanto, isto é uma questão que te faz, de alguma maneira, pensar se calhar 2 ou 3 vezes. Porquê? Porque de repente...
tu dizes assim, bom, se calhar, em vez de estar limitado a 10 gigas ou a coisa, paga um bocadinho mais e tem acesso a dados ilimitados, né? Portanto, esta é a proposta da Holafly, mas depois não tens o teu número ativo, não vais receber as SMS do teu número, essas coisas assim. Bom, vamos imaginar que eu vou 7 dias, portanto, sei lá, de 12 a 18 são 7 dias. Portanto, neste caso concreto, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Portanto, neste caso concreto, eu iria pagar 26,90€ por 7 dias lá e iria ter ilimitado. Portanto, 26€ no melhor das hipóteses, iria-me dar para 50 gigas na Vodafone, iria-me dar nem para 10 gigas na nós e não chegaria, portanto, nem diz aqui depois a partir daí desses preços como é que isso fica, mas pronto. Nem consigo ver aqui, depois temos aqui tarifas Mundo, Américas e o que seja, mas pronto, ou seja, vocês estão a ver que do ponto de vista do preço, vocês olham e dizem assim, bom, 26€, eu vou ter dados ilimitados lá, portanto, percebem que a concorrência é feroz. Portanto, as operadoras aqui, o que estão a jogar, as operadoras nacionais, o que estão aqui a jogar não é em ir bater de igual para igual com empresas como o caso da Holafly. Então, é mais no sentido de dar uma opção que mantenha o serviço nacional que os clientes já têm a um preço minimamente aceitável que depois permita os clientes dizerem, bom, está bem, pode ser que chegue para mim. Na realidade até chega, ok? Se vocês forem ver, sei lá, eu, por exemplo, particularmente, mas normalmente uma pessoa está de férias, tira fotos, quer mandar coisas, mas imaginem, se eu estivesse na Vodafone, fosse para Andorra, pegava aqui em 10€, tinha 15 gigas, chegava. Se cá nacionalmente eu se calhar duplico isto, triplico isto no mês, pá, se eu tivesse cuidado durante 7 dias, por exemplo, não me parece que me fosse nada do outro mundo. Mas tu és daqueles hardcore intensivos. Tens a Holafly e tens todas as outras que têm também propostas relativamente a isto. O que é relevante aqui de analisar é que as operadoras estão a começar a olhar para esta questão, primeiro, porque cada vez mais com a globalização, com o desenvolvimento, com os bilhetes de avião low cost, que agora aparentemente já não vão ser tão low cost assim para o futuro por causa da questão do Médio Oriente, mas pronto, com os preços cada vez mais baratos, o nível de vida das pessoas a melhorar, cada vez há mais movimentação do pessoal para vários destinos e, portanto, as nossas operadoras nacionais estão a começar a abrir o olho no sentido de perceber se... no sentido de perceber, não, no sentido de atacar mais um segmento de mercado que pode efetivamente ser relevante aqui no decorrer dos próximos anos para enfrentarem, não é, este mercado que cá em Portugal está a começar a ficar mais magrinho para eles e que tende a ficar cada vez mais magrinho. Eu não mencionei aqui a Digi, porque de facto a notícia fala sobre estes dois novos serviços, mas eu já tive a oportunidade de analisar os valores de roaming da Digi em vídeos anteriores e se vocês quiserem podemos depois fazer um vídeo mais específico a comparar estes preços das 4 operadoras nacionais, mas vamos deixar também ver se a Mel entretanto responde com alguma melhoria nos seus tarifários de roaming internacional para responder à Vodafone e à nós e depois aí sim, nessa altura, faremos então um comparativo entre as 4 operadoras no sentido de escolhemos um país qualquer. Eu, neste caso, usei aqui o exemplo de Andorra, poderíamos ter utilizado o exemplo de outro país qualquer. Escolhemos um país e vamos percorrer as 4 operadoras no sentido de perceber qual é que seria a melhor opção para nós, neste caso, se quiséssemos ir para lá, ok? Bom, um grande obrigado a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.